Deus possa abençoar cada vez mais, eles possam estar dispostos para adorar na obra de Deus. Amém. E quero agradecer também aos músicos, que cada vez com seus louvores engrandecem o nosso culto. Eu desejo louvar por isso. Amém. Bom, hoje é um domingo social, né? É um domingo social. Vamos ter a palavra de Deus, mas eu gostaria de fazer um dinâmico com vocês. Eu gostaria que todos os homens dessem para no lado direito e as mulheres no lado esquerdo. A gente começou o culto pontualmente porque a nossa família ainda vai na planta. Pediu licença para estar aqui hoje. Eu também estou de plantão, mas a minha família, como trabalha no local mais querido, ela tem que estar no horário certo lá. Então não vamos demorar aqui. Obrigada. Boa noite aos irmãos. Boa noite. Graças a Deus, nós estamos aqui na presença de Jesus para louvarmos e aprendermos mais dele, né? Eu não tenho muita habilidade com palavras. Desde pequena, a minha mãe sempre dizia: você é muito bruta para falar. E com o passar do tempo, pela profissão, eu aprendi a fazer algumas palestras, mas a pregação não é muito forte, né? Mas a Marlene há muito tempo vem insistindo. E assim, chegou um ponto que você diz assim: será que eu estou resistindo a ela ou resistindo ao Espírito Santo, né? Aí não foi fácil, não tem sido fácil, porque não é fácil chegar aqui e falar. E assim, o tema eu imaginei de uma forma, mas ele saiu de outra. Deus sabe por quê. Eu tive a oportunidade, porque esse ano a Melissa estuda pela manhã, eu fico com o Rafael, e pela tarde a Melissa chega e o Rafael sai. Então eu tenho sempre um dos dois comigo. E na quinta-feira teve um passeio que ela foi e ficou o dia todo. E quando ele saiu de tarde, alguma coisa disse assim: senta e faz a mensagem. E quando eu sentei, começou a vir as coisas assim, e eu me lembrei desse livro que eu comprei uns 2 anos atrás, Mulheres da Bíblia, de Abraham Kuyper. Fala sobre muitas mulheres, e assim, é um livro bem interessante. Mostra algumas visões que às vezes a gente não tem ao ler a Bíblia, né? Mas assim, eu acredito mais que foi Deus que encaminhou. Na verdade, assim, nós vamos relembrar algumas histórias sobre mulheres, né? As mulheres do passado e o que nós temos a ver com elas hoje. Então, a Bíblia é repleta de histórias dessas grandes mulheres que foram dedicadas a Deus na sua obra. Mesmo numa época em que elas não eram contadas como seres humanos. E mesmo que pudessem se expressar, e mesmo que elas não podiam se expressar, muitas delas fizeram a diferença. E Jesus, no seu ministério, valorizou cada uma delas. O Espírito Santo, inspirando homens escritores da Bíblia, fez com que estes homens registrassem suas histórias para que, mesmo em eras distantes e diferentes, pudéssemos hoje tirar lições de seus feitos para a nossa vida. Então vamos relembrar algumas delas, que são muitas. Iniciando por Sara. Quem era Sara, né? Esposa de Abraão, o pai da fé. Inicialmente o nome dela se chamava Sarai. Ela tinha muita beleza e graciosidade no olhar. Juntamente com o marido, recebeu a promessa de um filho, mas não acreditou que a promessa era para si, e sim apenas para o marido. Em tudo que viveu na companhia de Abraão, fez com que ela se adaptasse às circunstâncias. Mas e a fé? Será que a fé de Sara era a mesma de Abraão? Inicialmente a gente já viu que ela não acreditou na promessa, né? Seria ela um dia a mãe da fé também, como ele foi o pai da fé? Ela riu do anjo quando confirmou a promessa, pois já era idosa, e ofereceu a Agar, sua serva, para ser a mãe das nações. Mas os planos de Deus não eram esses para Sara. O que é que Deus fez com ela? Trocou o seu nome de Sarai para Sara. Aí interessante,
analisar a diferença entre os nomes, não existe. Sarai e Sara é a mesma coisa. Mas uma escritora judia, ela determina um pequeno detalhe: Sarai e Sara. Sarai significa princesa nova, uma menina imatura. E Sara é a princesa madura, aquela que já adquiriu conhecimento e respeito dos que estavam com ela. Essa foi a diferença que teve a transformação na vida de Sara. Trocou seu nome para Sara e a fez conceber a Isaac, o filho da promessa. E a fé? Ela creu. A fé cresceu e se fortaleceu. A fé transbordou em uma grande nação. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 6, nos exorta que devemos ser como Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Ela alcançou finalmente a fé, né? E temos também a história de Miriam. Quem lembra de Miriam? A irmã de Moisés. Quando você lembra de Miriam, você lembra dela criança ou adulta? Dela criança. Então, quando a gente começa a falar de Miriam, a gente sempre lembra daquela criança, que é a filha de Arão e Joquebede. Eles eram da tribo de Levi. Ela tinha como irmãos Arão e Moisés. Eles estavam num momento de cativeiro, né? Vivendo ali no Egito. Mas Miriam era uma criança de personalidade forte e destemida. Desde a infância, alguns escritores a chamavam de garota astuta ou garota destemida, que acompanhou o 6º de junho, onde Moisés estava pelo rio até ser encontrado pela filha de Faraó, que tomava banho na ocasião. Ela foi muito sábia em omitir a sua identidade e se oferecer para procurar uma mulher hebreia que amamentasse e criasse um menino para a princesa. Assim, Miriam conseguiu que Moisés fosse criado pela própria mãe e livre de perseguição de soldados de Faraó. Mas alguns anos mais tarde, temos a Miriam adulta, né? A sua condição de caráter fez com que ela duvidasse da missão que Deus confiou a Moisés, recebendo assim a correção devida da parte de Deus. Ela se uniu com Arão e assim eles começaram a duvidar que se Moisés realmente estava falando através de Deus e porque Deus só escolheu ele, não era isso. Mas ao se ver leprosa, ela se humilhou e reconheceu o seu pecado. Quando deixaram o Egito e cruzaram o Mar Vermelho, ela honrou o chamado de seu irmão Moisés. Assumiu à frente das mulheres de Israel e cantou louvores a Deus. O seu rosto voltou a brilhar e, acompanhada por outras mulheres, cantaram: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo do seu cavaleiro. Se encontra em Êxodo capítulo 15, verso 1. Então, ela também ficou na história registrada como uma grande mulher da Bíblia. Vamos ver agora a história de Ruth. É uma história muito bonita, mas que está bem resumida aqui. Ruth era uma moabita, descendente de Ló, mas de educação pagã. Casou-se com um hebreu da tribo de Efraim, chamado Malom, filho de Elimeleque, e Noemi. Não teve filhos com seu primeiro marido. Acompanhou o sofrimento da sogra quando esta ficou viúva. E alguns anos depois, ambas dividiram a dor da perda de Malom. Resistiu à insistência de Noemi para que voltasse para sua família, porque viu em sua sogra a família que escolheu. Deixou registrado para a eternidade a sua fala quando diz: O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Firmeza de caráter era a principal qualidade de Ruth. Sua decisão mudou a história, a ponto de haver um livro na Bíblia contando a sua trajetória. Casou-se com Boaz, parente próximo de sua sogra, agora chamada de mãe. E assim, uma moabita tornou-se a bisavó do rei Davi e entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Uma grande mulher também. Vamos lembrar da história agora de Abigail. Quem lembra Abigail? Uma história comprida, né?
Abigail é uma história comprida. A ex-esposa de Nabal. A esposa de Nabal, uma mulher muito inteligente e bonita, foi dada em casamento a Nabal. Segundo relatos, era um homem duro e maligno nas obras. Ele era da descendência de Caleb. Não nos parece provável que estivesse uma vida plácida com esse homem. Contudo, era muito sábia na condução de sua casa. A Bíblia nos relata que o jovem Davi estava vivendo no deserto, aos redores da casa de Nabal. Certo dia, Davi enviou um destacamento de homens a Nabal para lhe pedir provisões. Mas Nabal, homem tolo que era, tratou os enviados rudemente e os mandou embora de mãos vazias. Davi recebeu essa notícia como um trágico, pois havia protegido os pastores e rebanhos de Nabal no deserto, não deixando que nenhum mal os atacasse. Então, Davi e seus 400 homens fizeram o quê? Desceram do deserto para fugir à casa de Nabal e destruí-la. Mas antes que isso acontecesse, quem é que já estava atuando? Abigail, uma mulher muito sábia, né? Ao perceber a resposta do marido, uma resposta tola, né? E entendendo o que estava para acontecer, aquela mulher que já tinha visão bem mais à frente, né? Rapidamente deu ordem a seus servos e mandou que separassem alguns animais para levar alimentos para Davi e seus homens. Separou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. Com certeza a distância não era pequena, para dar tempo de fazer tanta coisa, né? Ela os enviou a Davi, mas assim, naquele momento a ansiedade tomou conta, porque ela mesma acompanhou, não foi? Ela mesma foi junto. Ela disse, agora, eu vou conseguir ficar aqui só esperando essa resposta? Não vou, eu vou também. E lá foi ela junto. A intenção era o quê? Ir e só observar o que Davi ia fazer. Mas quando ela viu Davi, ela fez o quê? Se aproximou. Ela se prostrou, ela correu na frente de todo mundo e se prostrou diante dele. Caiu aos seus pés e pediu desculpas pela tolice do marido. E, exatamente, ela tomou a maldade do marido para si e pediu desculpas, né? O discurso de Abigail é um modelo de diplomacia e ela conseguiu o que queria, não foi? Diante das palavras e atitudes dessa grande mulher, Davi lhe respondeu: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Esse registro está em 1 Samuel 25, de 32 a 33. Então, é muito interessante a gente ver, até porque algum tempo depois ela ainda se torna esposa de Davi, não é isso? Justamente porque Deus amou ela pela sua sabedoria. Vamos agora nos lembrar de Marta. Quem era Marta? Eita, Marta. Marta é muito polêmica, eu acho, né? Marta era trabalhadora. Eu gosto de malhar Marta. Eu gosto de Marta. Eu acho assim, eu sou defensora de Marta, até porque eu me identifico um pouquinho com ela, né? Exatamente. Então, a gente não tem como falar de Marta se não falar de Maria também, e Lázaro. Marta é uma mulher trabalhadora, cuidadora e acolhedora. Se a gente parar para ler entre as entrelinhas, esse a personalidade de Marta. Ansiosa com tantos afazeres, era aquele tipo de pessoa que ela acolhe tudo para si, né? Tudo ela quer levar para si, para ela fazer, para ela ajeitar, para ela arrumar, para ela ajudar. Tudo era para ela. Maria, sua irmã, já tinha uma personalidade mais quieta e amável. Não era como Marta. Ela gostava de ouvir as palavras do Mestre Jesus sentada a seus pés. Mas Marta ouvia da onde? Ouvia de lá da cozinha, de lá do quarto. Ela não deixava de ouvir Jesus, mas ela estava sempre ocupada, né? Cuidando, arrumando, fazendo as partes então, dela. Mas assim, ela sempre estava, eu acredito, e por alguns contextos que eu já li, que ela estava sempre se esforçando para servir melhor os convidados. Você chegar numa casa, uma pessoa não lhe oferecer uma água, naquela época eu tinha que oferecer água para lavar os pés, isso.
Se ela já fosse logo sentar aos pés de Jesus, quem ia fazer? Então, seria um erro ou um contraste fazer uma comparação entre as duas, porque são personalidades muito diferentes, não é isso? Jesus disse a Marta, quando ela o exortou a mandar sua irmã ajudá-la, que Maria havia escolhido a parte boa, isso é, algo melhor do que aquela atividade incessante de Marta. Mas não devemos esquecer que Deus, em sua eleição soberana, chamou cada um para um serviço diferente. Jesus não repreendeu Marta por estar ocupada. Ele a repreendeu porque ela queria que Maria saísse dos pés de Jesus. A diferença está aí, porque Jesus sabia que alguém precisava fazer o serviço. Mas vamos parar e pensar, se Maria e Lázaro tivessem ido ajudar Marta, não estariam os três aos pés de Jesus depois? Quando um faz sozinho, leva quanto tempo? Mais tempo. Quando três fazem o mesmo serviço, não seria diferente essa história? E se cansa menos, né? Maria, Marta e Lázaro aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, e tudo já estaria pronto para quando eles terminassem de ouvir todos se servissem, não é isso? A vida de Marta era feita de atividades e serviços, porém o serviço de ministrar misericórdia e ajuda não é tudo. Marta orgulhava-se de realizar os seus afazeres bem feitos, e aí que encontramos o seu ponto fraco, porque ela queria tudo para si, não é isso? Ela é íntegra no que realizava e amava muito a Jesus. Na vida sempre vamos encontrar mulheres como Marta, capazes e dispostas de realizarem o necessário, que possam aceitar todos os tipos de responsabilidade. Na família, tais mulheres são indispensáveis. Maria ouviu Jesus, a melhor parte, e então todos se sentaram à mesa e abençoados pelo Senhor foram servidos por quem? Por Marta. Então, mas nem por isso Marta deixou de ser abençoada e de aprender as palavras de Jesus, não é isso? Vamos comentar agora um pouquinho sobre Tabita, a nossa última mulher. Tabita em aramaico significa gazela ou mulher elegante e ágil, e traduzido para o grego significa Dorcas. Tabita carrega consigo a simbologia do seu nome, sendo uma mulher de muita agilidade no trabalho, que exercia e elegante no trato com os mais necessitados. Vocês acham que a personalidade de Tabita era diferente da de Marta? Provavelmente não. Ela era tão trabalhadora quanto Marta. As duas tinham algo em comum. Mas assim, Marta era mais voltada para o seio da família. E Tabita ela trabalhava muito para ajudar os de fora. A Bíblia nos relata em Atos 9, verso 36, que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Obrigada. Dedicava-se a costurar vestidos e túnicas para os pobres, costume esse que posteriormente, até os dias atuais, é imitado. Seu nome foi usado na sociedade das senhoras que se dedicam à caridade e até instituições religiosas. O seu exemplo é uma fonte de constante inspiração para as boas obras. Tabita pôs em prática as palavras de Jesus. Estava nu e vestísteis. Suas atitudes originavam um movimento de amor que dura 19 séculos. Mas na Bíblia também encontramos um relato que infelizmente Tabita veio a morrer. Tristeza inconsolável para aqueles que foram auxiliados por ela. É interessante que eu li, eu não lembro aonde, um comentarista que ele dizia que a morte de Tabita foi ocasionada justamente pelo excesso de trabalho que ela tinha. Ela provavelmente era uma mulher que tinha poucas horas de sono e ela estava muito empenhada nisso. Não é porque ela fazia nas horas vagas dela, é porque ela vivia disso e vivia para isso. Então isso desgastou a saúde dela e ela veio a falecer. Mas o interessante é que quando a gente lê lá em Atos 9:37, quando ela chegou a falecer, o corpo dela não foi enterrado. Alguém já se atentou a isso? Ninguém sabe o que passava na mente das pessoas que estavam ali, né? Eles ficaram a tristeza das pessoas que dependiam dela, que
eram ajudadas por ela. Foi tão forte que eles não tiveram coragem de enterrar ela. Eles lavaram o corpo dela e colocaram esse corpo em um quarto. E ali ficaram chorando. E daí, alguns dos discípulos que estavam por ali ficaram sabendo que o apóstolo Pedro se encontrava na cidade de Lida, que fica a mais ou menos 15 quilômetros de Jope, que é a cidade onde Tabita morava. E daí eles enviaram 2 homens e pediram que ele viesse o mais rápido possível para poder ver o que ele poderia fazer, já que aquele corpo estava ali sendo velado e ninguém tinha coragem de enterrar. Pedro imediatamente foi com eles e, quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que eram costuradas por Dorcas. Mas Pedro fez o quê? Pediu a todos que saíssem, pôs-se de joelho e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e aceitou-se. E Pedro chamou a todos e apresentou viva. E foi isto notório por todas as Jopes. E muitos creram no Senhor. Amém. É interessante que a vida dela, ela ganhou muitas almas para Cristo. E a morte dela também. Quando ela foi ressuscitada pelo apóstolo, muitas outras pessoas que ficaram sabendo do milagre também se converteram. Muitos creram em Cristo. Então, assim, ela foi uma pessoa assim, de extrema utilidade na causa do Senhor, não é isso? Uma missionária, né, irmã? Exatamente. Ela tinha todo o tempo da vida dela era voltado para a obra de Deus, da assistência social. Tabita foi usada por Deus em sua vida e na sua morte. Ela foi uma expressão do amor cristão transformado em ação. Seu exemplo apela à ação de mulheres que, independente da sua idade, posição ou circunstância, não têm outra vocação específica, a não ser aliviar o sofrimento do próximo, em nome de Jesus. Amém. Nós poderíamos aqui apresentar muitas outras histórias de mulheres da Bíblia, ou ainda acrescentar mais comentários sobre cada uma delas. Se a gente for pegar a história de cada uma delas, eu fiz um resumão, né? Se a gente for destrinchar a história de cada uma, a gente passa a noite todinha aqui, porque é muitas coisas para aprender em cada uma delas. Mas a nossa intenção aqui é compreender o plano de Deus para cada uma de nós. Assim como Sara teve sua missão de alcançar a fé e se tornar a mãe de uma grande nação, tornou-se também a mãe da fé. Miriam, com seu espírito impetuoso, teve a missão de se tornar humilde e paciente para poder louvar ao Senhor com coração sincero. Ruth aprendeu a amabilidade e a abnegação para se tornar a bisavó de um rei e fazer parte da genealogia do Messias de Deus. Abigail adquiriu paciência e prudência. Diante de um relacionamento infeliz, tornou-se uma pacificadora, impedindo que sangue fosse derramado desnecessariamente. Marta, embora sempre ansiosa, alcançou o conhecimento das boas escolhas. E Tabita, que nos deixou um legado de amor que atravessou séculos de cuidados com o próximo. Cada uma delas nos ensina que temos aqui uma missão, independente de sua idade, situação financeira, tipo de caráter ou personalidade, posição na sociedade, situação familiar ou psicológica. Deus tem um chamado para cada uma das vidas. Qual é o chamado? Ide. Ide por todo mundo, por toda a vizinhança, pelo trabalho, pela escola, pelo ônibus, pelo Uber, por onde você andar. Pregue o Evangelho com palavras que animem e que fortaleçam o próximo, com ações de cortesia, de boa educação, de bondade, com humildade, para que Cristo seja revelado por onde você andar e o que você fizer possa revelar que Deus é amor. Amém. Essas são o nosso desejo para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mas, Fabiola, qual foi o tema do nosso curso de hoje? E aí, onde ficou as mulheres de hoje?
se identificaram com as do passado. Eu me identifiquei com uma e eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir, que ela seguiu. Você se identificou com quem? Então você vai ver qual o caminho que ela seguiu para você seguir também. As mulheres de hoje são aquelas que se identificam com as do passado e seguem o caminho delas, que é olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amém. Glória a Deus. O que eu pude tirar também dessas histórias é sobre Dorcas, né? O nome dela ficou tão famoso, ela fez tanta obra de caridade, que hoje a maioria das igrejas, hoje, no tempo de hoje, o departamento de ação social é Dorcas. Todos sabem, vai ter reunião das Dorcas. Né? As Dorcas estão fazendo campanha. Então, para você ver que obras maravilhosas as mulheres fizeram no passado, e hoje elas nos espelham também a fazer essas obras. Hoje chama-se assistência social. Assistência social hoje. Quase- Mas para a assistência social a gente sempre lembra de Dorcas. Eu gosto Das muito. mulheres do passado que serviram a Deus. Gosto muito das Dorcas, como quando ela morreu, as demais já falaram, as pessoas sentiam a necessidade que ela vivesse mais, né? Ela era uma pessoa missionária e as pessoas não queriam perder aquela pessoa. E hoje a ação de Dorcas está viva até hoje, né? Que ela fez. Não pode. Não pode morrer. Sai uma, vem outra. E Deus está sempre levantando pessoas para poder fazer o trabalho, né? Capacitando. Porque Deus nos chama capacitada, Deus capacita. Então, que Deus possa nos abençoar. Nós vamos cantar o hino 164 para encerrar nosso culto. E cantando esse hino, nós vamos doar uma oferta ao Senhor nesta noite. Hino 64.
elevado com a presença do Senhor. Amém. Vamos ouvir a oração para finalizar nosso culto com a nossa família. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu nome hoje eternamente. Aqui estamos, Senhor, em tua presença, muito agradecidos pela noite que o Senhor nos dá, também pela oportunidade de aprendermos mais de ti com essas mulheres que o Senhor deixou registro para nos ensinar a alcançarmos um padrão elevado diante de ti. Te pedimos que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, para que eles não venham nos separar de ti e nos prepare para a tua breve volta. Amém. Abençoe toda a tua igreja, o teu povo, a tua obra, que o Senhor possa guiar com tua mão poderosa. Que assim seja. Que possamos todos estar preparados e em pé diante de ti naquele grande dia e dizer: este é o nosso Deus a quem esperamos. Amém. Derrama sobre nós as suas bênçãos, nos dá uma boa noite, perdoa de graça os nossos pecados. São bênçãos que pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas no doce nome de Jesus. Amém. Vamos equilibrar nossas frontes para a conclusão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começamos este culto. Em nome do mês e finalizamos. Que a paz e a graça de Jesus Cristo nos conduza em paz para nossos lares. Amém. Amém.